Fala pessoal, vamos resolver a nossa lista de juros simples, ok? Como eu conversei com vocês, os juros que a gente tem no nosso dia a dia é juros compostos, ok? Então, envolve um pouquinho mais de juros aí, não é? Na verdade, quando a gente trabalha com juros simples, acaba arrecadando um valor de juros menor. Só que o nosso sistema financeiro só trabalha com juros compostos. A gente viu as continhas são um pouquinho mais complicadas, né? Então a gente vai trabalhar com juros simples só para ter uma ideia de juros, ok? Vamos lá. Questão 1. Meu pai comprou uma casa e vai pagá-la em 5 prestações de R$ 42.000 cada uma. Se o preço da casa é 178 mil à vista, quanto ele pagará de juros? Olha só. Primeiro passo, vamos descobrir quanto que ele vai pagar a prazo, ok? Então, botei aqui, eu chamei de P o valor a prazo. A prazo é 5 vezes de 42 mil, que dá 210 mil. Se o valor à vista era de 178 mil, olha só, quanto que ele pagou a mais? O que ele pagou a mais é o nosso juros, né? Então, o que ele pagou a mais foi 32 mil, que é 210 mil. Pega o valor a prazo, menos o valor à vista e tem que dar os juros, né? Então, os juros foi de 32 mil, ok? Os juros sempre vai ser o que a gente vai pagar a mais, certo? Vamos lá. Questão 2. Ah, tá. Só um aqui sobre a questão 1. Essa daqui não envolvia a nossa formulazinha, ok? Era só para ter uma ideia de juros, certo? Não tinha como botar na nossa formulazinha de juros simples. Calcular os juros simples produzidos por 40 mil aplicados a uma taxa de 36% ao ano durante 5 anos. Então, nosso capital é de 40 mil, a taxa é de 36 e o nosso tempo é de 5, né? Só tem que observar que a taxa está ao ano, o tempo está ao ano, então não precisa fazer transformação nenhuma. Então, juros é igual ao capital, que é de 40 mil, que multiplica a taxa, que é de 36, vezes o tempo, que é 5, isso sobre 100, ok? Sempre é 40 mil vezes 36 e esse resultado vezes 5. O que a gente pode fazer é alterar a ordem. Pode fazer 36 vezes 5 que dá 180, 180 vezes 40 mil, e daí vai dar os 7 milhões e 200 mil de qualquer forma, ok? Alterar a ordem de cima não faz diferença alguma no nosso resultado, ok? Então vai ficar 7 milhões e 200 mil dividido por 100, corta os zeros, né? Isso dá 72 mil de juros. Vamos para a próxima. Questão 3. Calcular os juros simples de R$ 1.200, então esse é o nosso capital, a 6% ao mês, essa é a nossa taxa. Esse dia aqui está fora da nossa questão, por 3 meses, então nosso tempo é 3. Taxa está ao mês, tempo está ao mês, fechou, vamos fazer a conta. Juros é igual capital, que é 1.200, vezes a taxa, que é 6, vezes o tempo, que é 3. Multiplicando esses caras, a gente vai chegar em 21.600, dividido para 100. Corta os dois zeros, isso vai dar 216 de juros, ok? Questão 4. Um capital de 100 mil, então nosso capital é 100 mil, foi aplicado a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Então, nossa taxa é de 4%. Após um semestre, opa, temos um probleminha aqui no semestre, né? Quantos meses tem um semestre? Nota que a gente vai transformar o semestre em meses porque a nossa taxa está ao mês. Não é porque sempre tem que ser ao mês. A gente sempre vai transformar em relação à nossa taxa. Então, em um semestre, a gente tem 6 meses, né? Então, nosso tempo é de 6, ok? Qual o montante obtido? Então, primeiro tem que descobrir os juros, né? A gente até tem uma fórmula que calcula direto o montante. Só que daí a gente trabalharia com 3 fórmulas. Eu acredito que é mais fácil a gente calcular os juros e somar com o nosso capital do que pensar em uma fórmula nova, ok? Vamos lá. Juros é igual ao capital, que é 100 mil, vezes a taxa, que é 4, vezes o tempo, que é 6. Multiplicando todo mundo ali, a gente chega em 2 milhões e 400 mil. Dividido para 100, corta os dois zeros, isso dá 24 mil. Então, o nosso juros foi de 24 mil. Para calcular o montante, pega o capital, que é 100 mil, e soma com os juros, que é 24 mil, certo? E somando esses dois, a gente chega em 124 mil. Então, no final de um semestre, ou de 6 meses, a gente vai ter 124 mil, ok? Vamos lá. Questão 5. O preço à vista de um carro é de 25 mil. O comprador pagou 20% do valor à vista e o restante financiou em 8 vezes a juros de 2% ao mês. Quanto o comprador pagou de juros? Olha só, o nosso capital não vai ser de 25 mil, porque ele já pagou 25 mil à vista, ok?
Então, para a gente saber qual vai ser o nosso capital, primeiro eu tenho que tirar os 20% que ele pagou, né? Então, aqui, calculando 20% de 25 mil, a gente tem 20 vezes 25 mil sobre 100, né? O resultado ali em cima vai dar 500 mil sobre 100. Cortando os zeros, a gente chega que ele pagou à vista 5 mil. Se ele pagou à vista 25 mil, nosso capital vai ser de 25 mil menos... Aliás, ele pagou à vista 5 mil, né? Menos os 5 mil que ele pagou à vista. Então, nosso capital vai ser de 20 mil, ok? Ele não financiou os 25 mil. Ele pagou um pedaço, que é o valor de entrada, e financiou o resto. Então, nosso capital vai ser de 20 mil. Como ele financiou em 8 vezes, o nosso tempo é 8 e a nossa taxa é de 2% ao mês. Então, aqui, 20 mil vezes 8 vezes 2 vai dar 320 mil sobre 100 e isso dá 3.200. É isso que ele vai pagar de juros, ok? Vamos lá, questão 6. A quantia de 3 mil, ou seja, nosso capital é 3 mil, é aplicada a juros simples de 5% ao mês. Então, nossa taxa é 5. Durante 5 anos, o nosso tempo, nossa taxa estava ao mês e o nosso tempo está ao ano. Quantos meses tem em 5 anos? Olha só, um ano tem 12 meses, né? Como eu quero 5 anos, eu tenho que multiplicar esse cara por 5. Então, o total vai dar 60 meses, ok? Então, o nosso tempo é de 60 meses. Aqui, juros é igual ao capital, que é 3 mil, vezes a taxa, que é 5, vezes o tempo, que é 60. Multiplicando esses três, a gente chega em 900 mil, corta os zeros, dá 9 mil de juros. Então, nosso montante, que é o total no final de 5 meses, vai ser o nosso capital, que é 3 mil, mais o nosso juros, que é 9 mil, e isso dá o total de 12 mil, ok? Questão 7. Calcule o montante ao final de 10 anos de um capital de 10 mil, então nosso capital é 10 mil, aplicados a uma taxa de juros simples de 18% ao semestre. Agora vem o caso que a gente não vai transformar o mês, né? Então, assim, ó, um ano tem 2 semestres, né? Porque semestre são 6 meses. Então, cada ano tem dois pedaços de 6 meses, né? Como eu quero 10 anos, eu vou multiplicar esse cara por 10. Então, no total, eu tenho 20 semestres, ok? Então, nosso tempo vai ser 20. Nossa taxa é de 18 e nosso capital é de 10 mil. Então, multiplica os três aqui. A gente chega em 3 milhões e 600 mil, certo? Lembrando, multiplica os dois, vai dar um resultado. Esse resultado multiplica com 20, ok? Só não importa a ordem. Eu posso multiplicar 20 por 18 e o resultado multiplicar por 10 mil. Posso multiplicar 10 mil por 20 e o resultado por 18. O que importa é que é sempre o resultado de 2 que multiplica com o terceiro, ok? Então, deu 3 milhões e 600 mil, corto os zeros, isso vai dar 36 mil de juros. Então, nosso montante, que é o que ele está pedindo para calcular, vai ser o nosso capital mais o nosso juros, e isso dá um total de 46 mil, ok? Questão 8. Quais os juros produzidos pelo capital de 12 mil, então o capital é 12 mil, aplicados a uma taxa de juros simples de 10% ao bimestre durante 5 anos? Então, olha só, durante um ano a gente tem 6 bimestres, né? Porque bimestres são 2 meses. Só que eu quero 5 anos, então eu vou pegar os 6 bimestres e multiplicar por 5, dando um total de 30 bimestres, ok? Então, nosso tempo é de 30. Então, vai ficar 12 mil vezes 10 vezes 30. Esse resultado vai ser 3 milhões e 600 mil. Corta os zeros, vai dar 36 mil de juros. Como ele não quer o montante, a nossa conta acaba aqui. Questão 9. Qual os juros obtido na aplicação durante 2 meses de um capital de 10 mil, então nosso capital é 10 mil, a taxa de juros simples de 3% ao mês? Eu deixo para botar o tempo por último, porque é o tempo que pode mudar, né? Como a taxa está em 3% ao mês, o tempo continua sendo ao mês. Então, nossa taxa é 3 e nosso tempo é 2. Vai ficar 10 mil vezes 3 vezes 2. Isso dá 60 mil sobre 100, que dá um juros de R$600, ok? Questão 10. Qual os juros produzidos por R$60, que é o nosso capital, a uma taxa de 5% ao ano? Então, nossa taxa é 5 durante 3 anos. Opa, bateu ano com ano, não precisa transformar. Então, nosso tempo é 3. Então, vai ficar 60 vezes 5 vezes 3. Isso dá um total de 900. 900 sobre 100 dá R$9 de juros, ok? Questão 11.
Na capitalização simples, os juros correspondentes à aplicação de R$ 2.000, ou seja, nosso capital é 2.000, aplicados durante 2 meses a uma taxa de 4% ao mês. Então, meses, fechou. Então, nossa taxa é de 4, nosso tempo é de 2, né? Não importa que está escrito ao invés de botar na forma numérica. Então, vai ficar 2.000 vezes 2 vezes 4, né? Que é o nosso capital, nosso tempo e nossa taxa. Eu posso trocar a ordem de multiplicar aqui, que não faz diferença. Podia ter botado assim, 2.000 vezes 4 vezes 2, como a gente estava colocando, sobre 100, ok? Multiplicando esses 3 aqui em cima, a gente chega em 16.000 sobre 100. Então, vai dar um total de R$ 160 de juros, ok? Aqui, um capital de 100.000, então nosso capital já é 100.000, aplicado a uma taxa de juros simples de 20% ao trimestre, então nossa taxa é de 20, ao longo de 15 meses. Opa, nossa taxa está em trimestre, nosso tempo está em meses. Lembrando, trimestre são 3 meses, então eu vou pegar o 15 meses e dividir por 3, né? 15 dividido por 3 dá 5 trimestres, ok? Ou vai agrupando, né? Um trimestre, 3 meses, 6 meses, 2 trimestres, e assim vai. Então, aqui, juros é igual ao nosso capital, vezes nossa taxa, vezes nosso tempo. Multiplicando os 3, a gente chega em 10 milhões. Isso dividido por 100 vai dar 100.000, ok? Então, nossos juros é de 100.000, ok? Vamos lá. Questão 13. Um capital de 20.000. Então, nosso capital foi aplicado a juros simples e ao final de 1 ano e 8 meses. Olha só, se tem duas medidas aqui, com certeza a gente vai ter que transformar, tá? Produziu um montante de 25.600. Então, nosso capital é de 20.000, nosso montante é de 25.600. Lembra que o montante é o capital mais os juros? Se eu paguei um montante de 25.600 e o meu capital era de 20.000, quanto que eu paguei a mais? Paguei a mais 5.600, né? Então, esse é o nosso juros. A gente calcula isso fazendo o nosso montante menos o nosso capital. Então, tá aqui, ó, 25.600 menos 20.000. Isso dá um total de 5.600. Então, esse é o nosso juros. Lembrando que sempre para a gente usar a nossa formulazinha ali de juros, eu preciso saber os juros, certo? Ou eu vou calcular ele, ou eu já sei ele. Aqui, a gente precisava saber ele, né? Então, se eu tenho capital e tenho montante, tudo que eu paguei a mais no montante é o meu juros, ok? Então, nosso juros é de 5.600, igual ao nosso capital, que é 20.000. A taxa a gente quer saber. E o nosso tempo é de 20 meses. Por que é de 20 meses? Porque eu tenho 1 ano e 8 meses. 1 ano tem 12 meses, né? Mais o 8 meses dá um total de 20 meses, ok? Sempre em uma unidade de tempo, ok? Então, passo sempre lá multiplicando, né? Primeiro passo é sempre passar multiplicando. Igual 20.000 vezes 20 dá 400.000, né? Então, vai ficar aqui 5.600 vezes 100 dá 560.000. Isso, agora eu vou passar o 400.000 dividindo. Primeiro passo é multiplicando, depois é dividindo. Então, passando 400.000 dividindo, corta os zeros, tu vai ter 56 dividido por 40, que dá um total de 1,4% ao mês, ok? Aqui, Mário devia em seu cartão de crédito um valor de 2.000, então nosso capital era 2.000. Como não conseguiu pagar em 2 meses, então nosso tempo é 2, né? Essa dívida aumentou para 2.880. Então, olha só, eu tinha um capital de 2.000 e no total ficou 2.280. Então, qual foi os juros? 880, né? Que foi o que ele teve que pagar a mais. Então, já descobrimos os juros aqui logo de cara. Nesse caso, qual foi a taxa de juros? Então, eu quero saber o I. Então, vamos lá. Nossos juros é de 880, né? Deixa eu até trocar de cor aqui para não ficar uma mistureba. Igual ao nosso capital, que é 2.000, vezes a nossa taxa, nosso tempo, né? Que é 2, multiplicando a nossa taxa, que a gente não sabe quem é. Então, primeiro passo 100 multiplicando, vai ficar 880 vezes 100, igual, aqui, 2.000 vezes 2 dá 4.000, né? Vezes o I. 880 vezes 100 dá 88.000. Esse 4.000 vai passar para lá dividindo. Corto os zeros. 88 dividido para 4 dá 22. Então, nossa taxa é de 20%, 22% ao mês, ok?
Vamos lá. Só lembrando, primeiro passo, passo sempre para lá multiplicando. Segundo passo, passo esse resultado para lá dividindo. Sempre nessa ordem. Primeiro, multiplicando. Segundo, dividindo. Ok? Vamos lá. Aqui, taxa mensal de juros simples, um capital de R$ 500 aplicado. Então, nosso capital é 500, aplicado durante 10 meses, então nosso tempo é 10, produz uns juros de R$ 150. Então, beleza. Agora eu não preciso calcular os juros, né? Já deu. Então, os juros é de 150, é igual ao capital, que é 500, vezes o nosso tempo, que é 100, vezes a taxa que eu quero descobrir. Passo 100 para lá multiplicando, vai ficar 150 vezes 100, certo? Igual, aqui, 500 vezes 10 dá 5.000, né? Passa esse 5.000 para lá dividindo, né? Que é o segundo passo. Vai dar, aqui, 150 vezes 100 dá 15.000. 15.000 dividido pelos 5.000, olha só, corta 3 zeros, né? Vai dar 15 dividido para 5, que dá 3% ao mês, ok? Questão 16. Pedro aplicou R$ 800 a juros simples a uma taxa de 2,5% ao mês. E ao final de um certo tempo recebeu 1.080. Então, olha só, ele tinha um capital de R$ 800, né? E recebeu um montante de 1.080. De quanto foi os juros? Quanto a mais ele recebeu aqui dos R$ 800 dele? Ele recebeu a mais 280, né? Porque 800 mais 280 dá o 1.080 que ele recebeu, certo? Então, nossos juros é de 280. A taxa é de 2,5 e o tempo eu quero saber, né? Então, substitui normal. Nossos juros, 280, igual capital, que é de 800, vezes a taxa, que é 2,5, vezes T. Primeiro passo, como sempre, passo sempre lá multiplicando, né? 280 vezes 100, já botei direto aqui, ó, 28.000, ok? 800 vezes 2,5, para lembrar vocês como é que se multiplica, eu botei a continha aqui. 800 vezes 2,5, multiplica como se não tivesse a vírgula, né? Esse cara aqui não tem nenhuma casa atrás da vírgula e esse cara tem uma. Então, no resultado, eu vou contar um número e botar a vírgula. Então, dá um total de 2.000, certo? Então, aqui, 28.000 igual a 2.000 vezes T. Vou passar esse cara para lá dividindo, que é o nosso segundo passo, né? Então, 28.000 dividido por 2.000, olha só, corta 3 zeros, vai ficar 28 por 2, que dá 14. Então, apesar dos números serem grandes, quando a gente simplifica ali os zeros, dá uma continha bem simples de ser feita, ok? Questão 17. O preço à vista de um eletrodoméstico é de R$ 350. Dando uma entrada de R$ 80, então olha só, ele não vai pagar, ele já não vai financiar, ter uma prestação desses 350, né? Na verdade, o capital vai ser o 350 menos o 80 que ele já pagou na hora, né? Porque ele tem o 350, pagou 80, o resto ele vai passar em algumas vezes, certo? Então, esse resto é de R$ 280, ele é o nosso capital. O restante será pago com um cheque com vencimento para 3 meses. Então, nosso tempo é 3. Depois da compra, incluindo um acréscimo de juros simples de 4% ao mês. Então, nosso I é 4, né? Nossa taxa. Então, T é 3 meses, nosso capital é 270 e a nossa taxa é 4. Vamos calcular os juros e depois calcular o nosso montante, né? Porque ele vai pagar... Quanto que ele vai pagar daqui a 3 meses? É o valor total, né? Que é o 270 que falta, mais os juros. Então, aqui, juros é igual a 270, que é o nosso capital, vezes o tempo, que é 3, vezes a taxa, que é 4. Isso dá um total de 3.240 dividido por 100. Agora, eu só posso cortar um zero, né? Então, vai ficar 324 dividido para 10, que dá 32,4. Então, aqui, o montante vai ser igual a nosso capital mais o nossos juros, né? Que dá um total de 302,40. É isso que ele vai ter que pagar nesse cheque, ok? Vamos lá. Um capital de 15.000 foi aplicado a juros simples, então nosso capital é 15.000, a uma taxa bimestral de 3%, então a nossa taxa é 3. Para que seja obtido um montante de 19.050, então olha só, ele tinha um capital de 15.000 e quer um montante de 19.050. De quanto vai ser os juros? Quanto que ele recebeu a mais ali? Então, de 15.000 para 19.050 são 4.050, certo? É só diminuir os dois. Então, nossos juros foi de 4.050, ok?
A nossa taxa é de 3, né? E o tempo é o que ele quer saber. Lembrando que a nossa taxa é bimestral, ok? Então, aqui os juros é 4.050, igual 15.000, que é o nosso capital, vezes o tempo, a taxa que é I, vezes o tempo que eu ainda não sei, né? Então, aqui, primeiro passo, passo 100 para lá multiplicando, né? 4.050 vezes 100 dá 405.000, igual 15.000 vezes 3. 15 vezes 3, 45, bota 3 zeros, fecha 45.000. Então, aqui, passa esse 45.000 para cá dividindo, ok? Vai ficar 405.000 dividido por 45, corto os zeros. 405 dividido por 45 dá 9. Então, 9 bimestres, ok? Esse é o nosso tempo. Vamos lá, questão 19. O investidor aplica R$1.000, então nosso capital é R$1.000, a juros simples de 3% ao mês durante um ano. Opa, nosso tempo está em ano, nossa taxa está ao mês. Quantos meses tem um ano? Tem 12, né? Então, nosso tempo é 12. Então, vamos lá. Juros é igual ao capital, que é 100, que é 1.000, né? Vezes nossa taxa, que é 3, vezes o nosso tempo, que é 12. Multiplicando os 3 ali, a gente chega em 36.000. Esse resultado está sobre 100, né? Cortando os zeros aqui, só tenho 2 zeros para cortar. Vai ficar 360 por 1, que é 360. Então, isso foi o que ele pagou de juros. Então, o nosso montante vai ser o nosso capital, que é 1.000, mais o nosso juros, que é 360, dando um total de 1.360, ok? Nossa última questãozinha, um capital de 7.500, então nosso capital é 7.500, foi aplicado em investimento que rende juros simples de 5% ao mês, então nossa taxa é 5. Qual será o seu saldo dessa aplicação, né, após 6 meses? Então, nossa taxa está ao mês, nosso tempo está ao mês, fechou. Então, o tempo é 6. Multiplicando os carinhas aqui, 7.500 vezes 5 vezes 100, vezes 6, a gente chega em 225.000. Isso sobre 100. Corta 2 zeros, a gente tem que nosso juros vai ser de 2.250. Então, nosso montante vai ser o nosso capital mais o nosso juros, né? Capital mais os juros dá 9.750, ok? Esse é o nosso montante no final de 6 meses. Então, essa é a nossa lista de matemática financeira, né? De juros simples. Espero que tenha ajudado vocês. Bom estudo!